No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Está conosco aqui no estúdio o vereador Laércio Santos Dem. Bom dia, vereador. Bom dia, Pedro. Bom dia, Virgílio. Bom dia a todos os seus colegas de trabalho. Bom dia a toda a população da nossa cidade. Vereador Laércio, continuam as críticas em relação à EDP, antiga Bandeirante Energia. O que o senhor tem a dizer lá sobre os estudos na Câmara Municipal? Pedro, a gente começou há cerca de um mês convocar a Bandeirante, convidar para participar de algumas reuniões com a Comissão do Consumidor e a Comissão de Desenvolvimento Urbano. Tivemos 2 encontros com eles, vieram, fizeram a explanação. Na verdade, não convence no que eles estão falando, né? E eu acho que essa situação também envolve o poder público municipal, no instante que nós temos algumas leis que poderiam já ter sido, inclusive, regulamentada e cobrar providência da Bandeirante. Um exemplo muito clássico, Pedro, além da questão de falta de energia, ainda na gestão do prefeito Sebastião Almeida, nós aprovamos em 2016, aprovamos uma lei que regula toda a paisagem da fiação elétrica na cidade, providências essa com relação a uma convivência harmoniosa. No entanto, essa lei, ao que me consta, ainda não foi regulamentada no que caberia ao Executivo e colocá-la em prática, enquadrando a Bandeirante como a EDP, a antiga Bandeirante, e também os compartilhantes, envolve Vivo, NET e todos os demais. Então, o que eu acho que está faltando poder de polícia na cidade, e que pese ser uma concessionária de serviço público federal e todas as providências está vinculada à Agência Nacional de Energia Elétrica. No entanto, nós aqui na cidade não podemos deixar de fazer a nossa parte. Eu, em particular, alguns vereadores que compõem as comissões estão fazendo a sua parte, mas sabemos que a Câmara não tem o poder à altura e necessário para tal. Muitas das questões, às vezes, precisa ir para o Judiciário, Pedro, como eu me referi com a Bandeirante na última reunião com eles, que foi a questão que foi judicializada ainda há tempos atrás pelo ex-vereador Alexandre Kise, com relação à irresponsabilidade da Bandeirante na manutenção das árvores, que atinge a fiação elétrica e tudo mais. E nada se resolveu até hoje, ela continua agindo de forma irregular e acha que Guarulhos é a terra de ninguém. Nós não podemos aceitar que quem é de Portugal venha aqui explorar, como ocorreu 500 anos atrás, continuar explorando e achar que aqui não tem comando. A gente precisa retomar o comando da cidade e eu penso que a Secretaria de Desenvolvimento Urbano tem grande responsabilidade nesse tipo de ação na cidade. E eu quero afirmar aqui que o Poupa Tempo perdeu a unidade de atendimento, porque eles colocaram lá uma moça com um notebook, o que você faz na internet ela faz lá no Poupa Tempo. Antigamente não, havia uma agência de atendimento. Pedro, o que acontece com essas empresas, elas querem eliminar funcionário, enxugar, né? Foi como aconteceu com a antiga Telesp, só que comunicação é diferente, as pessoas já têm afeição à questão da tecnologia, da internet e tudo mais. Agora, no que diz respeito à energia elétrica, as pessoas de muita humildade, elas querem fazer o serviço presencial. E aí eu acho que não depende só dos vereadores, eu penso que os deputados estaduais precisam se envolver, a nível federal também precisa ter o envolvimento. Vou inclusive colocar essa questão para o deputado Ali Corrêa, em que pese ele está muito envolvido na questão aeroportuária, a questão que envolve transporte, essa questão das malas, toda essa situação, mas de qualquer forma todos nós que temos vínculo com a cidade temos que buscar uma responsabilidade dessa empresa aqui em Guarulhos. Okay. Fala, Virgílio Rocha. Vereador, eu tenho uma pergunta aqui, estou no site da Câmara Municipal, parece que na sessão da última quinta-feira, né, os vereadores derrubaram o veto total ao projeto que altera o calendário oficial da cidade para incluir o Dia Municipal de Defesa das Prerrogativas da Advocacia Guarulhense. O senhor, como advogado, o que teria a dizer sobre esse projeto? Virgílio, esse projeto foi encaminhado pelo vereador Moreira e o vereador Eduardo Barreto, foi aprovado, coloca no calendário da cidade essa data como uma data simbólica de comemoração às prerrogativas da advocacia. Quando a gente fala prerrogativa, não é privilégio para eu, advogado, é privilégio em respeito à dignidade da pessoa humana, da população de um modo geral. O prefeito vetou esse projeto, eu achei estranho porque não afeta as finanças públicas em nenhum aspecto, a Câmara realmente derrubou o veto.
certo? Qual foi a alegação do prefeito? Pedro, eu confesso para você que eu vi faz um mês e pouco, eu não me lembro do teor, mas não tinha muita consistência não. Não é feriado? Não é feriado, então, me parece, Pedro, a leitura que eu faço que em algumas situações é uma rivalidade de quem tecnicamente está atuando em favor do executivo e não leva em consideração muitas das vezes as questões de ordem política. E isso faz com que, em momentos e outros, nós estejamos derrubando o veto do prefeito e deixar a questão a ser discutida no judiciário, se for o caso. Eu né? me lembro, vereador, que num passado não muito distante se vetava o projeto conforme o autor, conforme o vereador. Isso eu já vi acontecer. A ideia era maravilhosa, mas não, esse vereador... Será que não teria algo a ver com o vereador Barreto? É um dos autores, então? Eu quero crer que não. Moreira, Betinho, acredite, e Barreto. Exatamente, são os três. Você vê, nós temos exemplos, eu inclusive tenho um requerimento que eu fiz hoje para o governo. Teve um projeto em 2016, Pedro, que proibia, projeto da Velinha Souza, virou lei, proíbe a venda de refrigerante nas escolas do município, públicas e particulares. O que acontece? Esse projeto, se você olha, ele é inconstitucional, porque você está falando de escolas públicas. Foi aprovado na Câmara Municipal, foi para o Almeida não se manifestou, voltou para o então presidente da Câmara, virou lei, foi aprovado. A Prefeitura entrou com ação direta de inconstitucionalidade, foi acolhida pelo Tribunal de Justiça, a Câmara entrou com recurso para o Supremo Tribunal Federal e lá foi aprovado, a lei está em vigor. O que acontece? Agora eu estou cobrando do governo providência nessa situação, que eu quero saber qual a fiscalização que está sendo feita em todas as escolas da cidade. Então, Pedro, só para concluir, é uma situação que aparentemente é inconstitucional, só que o Supremo diz que o município pode legislar sobre essa situação. Então o que nós temos que fazer é isso, é ter o debate, é com o debate que nós vamos engrandecer Então nossa pela cidade. lei é proibido vender refrigerante em cantinas? Em todas as escolas do município, estadual, municipal e particular, todas. Eu não sou contra não. Todas. A lei está em vigor, foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal. Então cabe agora a SDU startar o processo de fiscalização e implementar essas regras na cidade. Mas as escolas públicas não têm merenda? Eu não sei, Pedro. Eu não sei se tem cantina, se tem a concessão para... Na minha época tinha cantina. Eu não sei, entendeu? Mas o projeto, de qualquer forma, se você olha para ele, fica na dúvida. Ele é inconstitucional e não foi. E eu me lembro, vereador, o senhor há de se lembrar também, deve ter estudado em escola pública, né? Sim. A cantina era um fator de desagregador social, porque alguns tinham dinheiro para frequentar a cantina e outros não. O correto é ter a merenda. Isso é verdade. Né? Não é verdade? Tinha dois grupos. A gente passava vergonha na escola pública, porque tinha gente que tinha dinheiro lá para ir na cantina e gente que não tinha. Isso. Então a escola pública tem que ter merenda, igual para todos. Qualificada, merenda qualificada, né? Tem criança que vai na escola para comer. E hoje em dia eu posso afirmar, porque o meu filho estudou em escola particular, na escola pública a alimentação era melhor que na particular. Porque na particular eles enfiam gororoba mesmo nas crianças, viu? É Coca-Cola, é coxinha, é o diabo a quatro. Tudo industrializado. Então eu sou a favor, sim. Eu acho que, aliás, a comida aos alunos deveria ser muito bem observada, tanto na escola pública como na escola privada. Bom, vereador, o senhor fez um questionamento em relação à rádio de Guarulhos, né, que deveria estar operando na cidade. Exatamente, Pedro. A gente sempre costuma cobrar algumas ações de fiscalização, como essa que eu me referi há pouco instante, e também me chegou essa situação da rádio que ela dispõe, a Rádio Tópica, ela dispõe de uma concessão na cidade de Guarulhos já há alguns anos. Para quem não sabe, o sistema de comunicação no país, incluindo o rádio, a necessidade de concessão por parte do governo federal. E uma vez concedida para determinada região, não cabe o concessionário alterar a característica para outra região. E o que a gente tem apurado, que aconteceu isso, e aí eu fiz um questionamento ao governo, saber se de fato ela está funcionando na cidade, se ela tem responsabilidade tributária para com a cidade, se tem alvará de funcionamento, se tem o AVCB. Então, a gente procura esclarecer e esperamos com isso, não é inibir a rádio de exercer sua atividade, mas que ela cumpra efetivamente o seu papel para com a cidade de Guarulhos
e não que descaracterize e venha aqui tratar a cidade como que não merecesse respeito a quem aqui está estabelecido. Se a concessão um dia foi feita para cá, então que exerça a atividade aqui em Guarulhos ao bem da própria cidade, da região nossa, e não simplesmente vão fazer de conta que tem uma sala aqui na região e diz que a rádio está aqui, e de fato me parece que não está, Pedro. Então é esse o questionamento que nós estamos fazendo e espero aí dentro de em breve ter resposta. Vereador, só para finalizar, como é que você observou o que aconteceu ontem em Guarulhos? Ontem à tarde a população foi surpreendida, ficou sem transporte, a prefeitura criticou. Qual a sua avaliação? Pedro, eu acho que é legítima a categoria, o sindicato se posicionar, unir a categoria, mas eu acho que existem modos e modos. E da forma que aconteceu ontem, eu reprovo veementemente. Eu penso que o sindicato poderia ter comunicado previamente, a lei está aí para isso, não há como dizer que o evento de ontem não precisava ter convocação. Eu penso de forma diferente, principalmente que é um movimento de trabalhadores, o presidente do sindicato, ele é um membro do Partido dos Trabalhadores que preza pelo funcionalismo de um modo geral. Então eu penso que houve uma falha por parte do sindicato, deveria ter agido em respeito não a quem administra a cidade, mas em respeito à população. Isso é agir de forma indigna, Pedro. Então eu penso que o Brinquinho, que é o atual presidente do sindicato, poderia rever a situação dessa natureza, que para as próximas assembleias, os próximos encontros, procure comunicar de forma prévia, porque é muito desumano você ter um parente seu, um parente meu, às vezes pessoa de idade avançada e fica lá no ponto de ônibus 2, 3 horas e não consegue chegar em casa. Então eu acho que isso daí caberia ao sindicato, cabe uma reprimenda de fato ao sindicato para que isso não se repita. Obrigado pela presença, vereador Laércio Santos do DEM. Eu agradeço a oportunidade, Pedro, estamos aí sempre convidados para debater os assuntos da cidade. Bom dia a todos. 7 horas e 28 minutos, 7h28, o ex-vereador alemão já pelos bastidores. Vamos lá, produção, 2 minutos.